Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor, como é que vocês estão? Bom, estamos de volta com os nossos vídeos sobre casamento, sobre vida conjugal. Fiquei alguns dias aí parada, peço desculpas, mas já estamos no ar novamente com os nossos vídeos. E o assunto de hoje é sobre família, mas num contexto diferente daquilo que nós já falamos aqui. É num contexto de uma família que você ganhou. Você casou com um homem e levou a família inteira. É ou não é verdade? Vieram os pais, os sobrinhos, os cunhados, cunhadas, né? Vieram todos juntos e, querendo ou não, eles fazem parte agora da sua vida. Acontece que esses relacionamentos muitas vezes são conturbados, né? Cheios de confusão, cheios de problemas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como nós podemos evitar esses probleminhas, essas confusões. Nós podemos fazer sim os relacionamentos serem mais leves, mais gostosos e trazerem paz para as nossas vidas, né? É claro que existem pessoas difíceis, mas algumas vezes os problemas estão até em nós mesmos, né? Nós estamos falando do outro, jogando a culpa no outro, e talvez tenha alguma coisa que nós podemos fazer para que não seja assim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, gente, família é o seguinte: a partir do momento que você casou, você está constituindo a sua família. Você saiu do seio familiar ali dos seus pais, dos seus irmãos e construiu uma nova família com o seu marido. Então, mas isso não quer dizer que você deixou de ser a família do seu pai, da sua mãe, a família dos seus irmãos. Algumas pessoas julgam por apenas parentesco, mas eu não gosto disso, porque família é num contexto geral. Agora sim, nós podemos dividir essa família em esferas para a gente entender um pouquinho melhor esse processo de relacionamento. Então, assim, digamos que a primeira esfera, né, a sua, assim, o que você vive hoje, o seu principal nessa esfera familiar é você, seu marido, seus filhos. Se você não tem filhos, você e seu marido, e claro, Deus sendo o centro dessa família. Então, essa é a primeira esfera. Aí depois vem, de um lado, os pais do marido, os pais da mulher, né, que são, no caso, os sogros e sogras. E aí depois vem os cunhados, cunhadas, tios e tias, sobrinhos e sobrinhas, e assim por diante. Mas a esfera principal da sua vida se resume em você, seu marido, seus filhos, mas claro, o seu sogro, a sua sogra, a sogra do seu marido, podem ser colunas para que vocês sustentem um casamento abençoado. Então eles podem ser bênçãos para a sua vida. É claro que nem sempre isso acontece, algumas pessoas têm comportamentos difíceis, têm personalidades difíceis, é difícil de lidar com essas pessoas, né? Às vezes você faz tudo para agradar e não consegue agradar. Muitas vezes as pessoas, infelizmente, né, eu já ouvi casos de sogro, de sogra que não gosta da nora, ou talvez é você que não gosta do seu sogro, da sua sogra. Enfim, são vários e vários problemas, muitos conflitos que envolvem esse relacionamento familiar. Então, todo esse conjunto de pessoas exige um relacionamento interpessoal. Você precisa estar se comunicando com essas pessoas, você precisa estar lidando com situações nas quais elas vão estar envolvidas. Afinal de contas, você não vai formar ali um ninho para você e o seu marido e pronto, acabou. Não, a gente precisa continuar se comunicando com essas pessoas, tendo relacionamento com elas. Agora, esses relacionamentos, por mais maravilhosos que sejam, exigem alguns cuidados, né? Por mais que eu me dê muito bem com a minha sogra, eu preciso ter alguns cuidados para que não chegue um momento de conflito até nós. Então, isso é muito importante, ter esses cuidados e principalmente, especialmente, na questão da intimidade. Muitas vezes nós damos muita intimidade para que as pessoas entrem na nossa vida, para que as pessoas opinem sobre a nossa vida, e muitas vezes nós também nos sentimos muito íntimos das pessoas e acabando atrapalhando a vida delas também. Então, assim, gente,
Eu não estou aqui para defender parte A ou parte B, não é isso. Eu quero mostrar para vocês que dos dois lados existem problemas, mas dos dois lados podem existir também soluções e algumas práticas que vão nos ajudar a ter um relacionamento melhor com essas pessoas, certo? Então, aí eu tô trazendo algumas diquinhas pra gente tentar, então, ter um relacionamento melhor com essas pessoas. A primeira dica é corte vínculos. Corte vínculos. Ah, vou dar um chute na minha sogra, vou dar um chute no meu sogro e eu vou viver só com meu marido e pronto, acabou. Não, não é isso. Não é isso, tá? Cortar vínculos significa que para você conviver com uma pessoa, você não precisa abrir mão da sua privacidade, do seu casamento, né, para que essa pessoa se apodere da sua vida. Então, vamos começar a cortar vínculos da seguinte maneira. Se você tem costume de ir todos os dias à casa de determinada pessoa, vamos supor de um cunhado, de uma cunhada, diminui essas idas à casa dela. Ah, toda semana nós fazemos churrasquinho, então vamos diminuir esses churrasquinhos. Por quê? Porque você está abrindo um leque muito grande, dando muita privacidade para que essa pessoa, dando muita intimidade para que essa pessoa invada a sua privacidade. Então, se tem uma pessoa que está te causando algum dano ao seu casamento, que tem dado muitas opiniões a respeito da sua vida pessoal, que você acha que tem te aconselhado coisas que não são agradáveis, né, que está criando conflitos entre você e o seu marido, entre você e os seus filhos, essa pessoa precisa ser afastada, não bloqueada, não excluída da sua vida, mas afastada. Então, são ações que vão partir de você que vão mudar isso. Então, vamos deixar aquela caminhada que a gente fazia todo dia, não tá dando certo mais, vamos parar com isso. Aquele almoço, a gente almoçava todo dia junto, mas não tá sendo legal, eu não tô tendo muito tempo. Então, começa a cortar os vínculos que você tinha com essa pessoa, que eram as portas que estavam sendo abertas para ela, para que ela pudesse afetar o seu casamento. Então, começa a fechar essas portas, sempre com muito respeito, né, com muito carinho, porque às vezes a pessoa está nos fazendo algum mal, mas ela nem sabe disso. Às vezes ela está nos prejudicando, mas ela não percebeu que está nos prejudicando. E o amor não muda, a gente continua amando essa pessoa, ela nos ama também, mas é preciso cortar esses vínculos para que não haja essa interferência nos nossos casamentos. A segunda dica é: fale menos. Querida, não fale mal do seu marido, né? Eu já cometi esse tipo de erro, eu tenho certeza que milhares de mulheres já cometeram esse tipo de erro, mas nunca é tarde para a gente aprender e voltar atrás e fazer diferente. Então, não fale mal do seu marido para sua vizinha, para o seu vizinho, não fale mal do seu marido para os seus familiares, não fale mal do seu marido para os familiares dele, porque isso vai fazer com que exista um atrito entre você e a família dele, é claro, né? É claro que nenhuma mãe gosta de ver alguém falando mal do filho. Nenhuma irmã gosta de ver uma pessoa falando mal do filho. Ainda mais a pessoa que vive na mesma casa com ele. Então, por mais que a pessoa talvez não fale nada para você naquele momento, mas ela vai ficar chateada com você e ela vai criar um bloqueio com você. E é daí onde começam a surgir muitos probleminhas em família, uma fecha a cara, outra se afasta, né? Então é melhor que você não fale, até porque você deve esse respeito ao seu marido. Se você tem um problema com ele, uma adversidade, chama ele, senta, conversa, resolva junto com ele aquele problema, mas você não precisa levar para a família dele, você não precisa levar para a sua família, porque até a sua mãe muitas vezes começa a ter problemas com ele por conta de algo que você poderia ter evitado. Então não faz isso, não fale mal do seu marido, respeite ele, resolva os conflitos em casa. Se você precisar de um conselheiro, alguém que possa te ajudar,
Busque um líder da sua igreja, busque um pastor, uma pastora de confiança com quem você possa conversar e que ela vai te dar uma resposta sábia, vai te ajudar a contornar esse conflito sem confusão. Mas busque alguém que tenha sabedoria, que você sabe que tem intimidade com Deus, alguém que vai realmente te ajudar, mas que não vai interferir no seu casamento. A terceira dica é: fale menos ainda, tá? Você já descobriu que não deve falar mal do seu marido. Então saiba também que você não deve falar mal dos parentes dele para ele, né? Até porque, gente, vamos pensar juntas. Ele nasceu, cresceu, viveu com os irmãos, com os pais, com os tios, com os primos, que ele, né, desde que nasceu, quer dizer, ele conhece essas pessoas há muito mais tempo do que você. Você chegou na vida dele agora. Por mais que você seja importante, você não vai conseguir mudar os sentimentos que ele tem em relação a essas pessoas. Então é uma questão de ética, é uma questão de respeito e é uma questão de bom senso. Não se pode, não se deve, em hipótese alguma, falar mal dos parentes do seu marido para ele. Ah, tá, mas a minha cunhada fez isso comigo. Só um exemplo. Vamos usar um exemplo. Supomos que você ouviu dizer que uma cunhada sua está falando mal de você. A forma como você vai dizer isso para o seu marido pode mudar toda uma situação. Vejamos um exemplo. Ah, aquela vaca da sua irmã tá falando mal de mim por aí. Eu não quero saber dela, ela não presta, logo ela, que sempre foi uma tola. Esse é um exemplo de que não se deve falar ao marido em hipótese alguma. Agora você pode falar com respeito. Olha, meu bem, a sua irmã falou de mim por aí, eu fiquei sabendo e não gostei disso. Simples. Você narrou o fato, você mostrou para ele que não gostou da situação, mas em momento nenhum você desrespeitou aquela pessoa. Então, é muito simples isso. Saiba conversar, saiba usar as palavras. Em alguns momentos, talvez nem seja preciso usar as palavras, simplesmente ignora, ora, pede ao Senhor para te dar discernimento, mas não cria essa confusão, essa contenda com o seu marido, porque com o passar do tempo ele pode tomar raiva de você. Ele pode acabar implicando com você, por mais que você esteja certa. Então tenha sabedoria, não fique falando mal da família dele. E aí nós vamos entrar agora no nosso quarto ponto, que até, né, tem um pouquinho a ver com isso também, que é não interfira. Da mesma forma que nós não gostamos que as pessoas interfiram nas nossas vidas, as pessoas também não gostam que nós interferimos na vida dela. Então, evite de entrar em assuntos aos quais você não pertence. Você chega na casa do sogro, eles estão falando de algo que não lhe diz respeito, que não tem nada a ver com você. Evita entrar naquele assunto, fica na sua, volta depois, puxa outro assunto, mas evita de participar daquele assunto que não é seu. Evita de dar opiniões naquilo que eles vão fazer ou naquilo que eles vão deixar de fazer. Evita de estar se interferindo na vida deles, levando as suas opiniões, os seus pensamentos, a não ser que eles sejam pedidos. Se alguém pedir a sua opinião, você não deve se calar. Você pode falar a sua opinião com respeito, mas evita de dar opinião sem ser chamada. Evita de chegar ali no momento em que você não foi chamada, participar de algo da qual eles não gostariam que você participe, né? Vamos usar de bom senso, gente. Tem momentos que a gente chega na casa do sogro, da sogra, que tem um assunto que não nos pertence. A gente sai de fininho, depois a gente volta ou a gente fica num lugarzinho reservado até que aquele assunto acabe e depois a gente volta, né? E participa de outros assuntos. Mas tem coisas que não nos pertencem, nós não devemos interferir na educação dos netos, na educação dos sobrinhos, né? No que fulano fez ou no que fulano deixou de fazer. A minha cunhada fez isso, o meu cunhado fez aquilo. Deixa pra lá, não é assunto seu. Não fica comentando isso, evita. Deixa que eles resolvam o problema deles. Se alguém te convidar a entrar nesse assunto, aí sim você tem uma porta aberta. Se você achar que deve, você participa. Mas se não, pula fora que é melhor para você. E a nossa sexta e última dica é: seja confiável. Parece difícil, mas não é. É simples.
Mostre ao seu marido o quanto sensata, equilibrada, corajosa, forte, alegre, destemida e todas as qualidades que você tem. Mostre para ele o quanto você é tudo isso. Mostre ao seu marido que você pode ser uma pessoa confiável, que ele pode confiar em você, que ele pode conversar com você numa boa, que você não vai sair por aí falando, que ele pode investir um dinheiro em você, que você não vai gastar com coisas que não são boas, que ele pode confiar a você um filho, uma família, uma casa, né? Cuida da sua casa, mostra para ele que você sabe cuidar da sua casa, que você sabe cuidar dos seus filhos, que você tem bom senso, que você tem alegria, que você pode fazer ele feliz. Mostre isso para o seu marido com as suas atitudes, com o seu sorriso, com os seus abraços, com o seu carinho, né? Nada forçado, não força a barra. Não fica tentando mostrar para ele algo que você não é. Mostra somente aquilo que você realmente é, com a sua sinceridade. O seu marido vai aprender a confiar em você, a respeitar você. E como a gente diz aqui em Goiás, ele vai te dar mais moral, né? Ou seja, ele vai acreditar em você. Ele vai confiar que se está acontecendo alguma coisa errada, ele sabe que você tem maturidade para lidar com isso, né? Que você não vai deixar que essas coisas, esses conflitos interfiram no seu casamento. Então mostre para o seu marido que você é inteligente, que você é uma esposa virtuosa, deixa ele acreditar, confiar em você e ele vai querer estar cada dia mais junto de você. Ele vai se apaixonar pela sua personalidade, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de lidar com os problemas. Então é isso, gente. Existem pessoas sim que vão tentar interferir nos nossos casamentos direto ou indiretamente. Pessoas que vão trazer conflitos para nós, pessoas que acham que estão ajudando, mas na verdade estão atrapalhando. Mas nós podemos lidar com isso com sabedoria. Eu espero que essas dicas te ajudem a administrar esses relacionamentos. E tem um versículo lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que vai nos ajudar muito a entender a lógica de tudo isso que eu disse, que é assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então temos que buscar a santificação, o controle da nossa personalidade faz parte dessa santificação e temos que conviver bem com as pessoas, esforçar-nos para viver em paz com todas elas, por mais difícil que elas sejam, porque só assim nós veremos ao nosso Senhor. Isso é uma motivação e tanto, não é? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo abençoe a sua vida. Se você conhece alguém que está precisando de uma palavra como essa, compartilha esse vídeo. Não deixe de visitar o nosso blog esposasintercessoras.blogspot.com.br, o meu Instagram, @GleiseCaires. Estou sempre compartilhando um pouquinho da minha vida lá para vocês, as minhas bagunças aqui com as crianças, com o marido. E é muito gostoso isso, poder dividir um pouquinho com vocês, compartilhar o nosso mundo um pouquinho com vocês. Então não deixe de nos visitar. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de dar o seu joinha, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para você receber mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua companhia. Reflita, reconsidere e siga em frente. Só não desista do seu casamento. Super beijo, fiquem com Deus.